Boa noite. Acontecerá amanhã, oficialmente, a inauguração da Procuradoria do Trabalho no município de Mossoró. Sobre este assunto, a gente entrevista hoje o Dr. Gleidson Gadelha, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. E mais, vereadores não reeleitos falam sobre os resultados das urnas. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode, a partir de agora, mandar a sua mensagem, a sua dúvida aqui para o nosso entrevistado através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Tem alguma dúvida sobre a Justiça do Trabalho? Manda aqui para a gente. O Dr. Gleidson vai falar sobre uma importante inauguração que vai acontecer amanhã aqui em Mossoró. E você de casa também vai acompanhar aqui na nossa programação, nos nossos jornais. Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, vamos de informações da Câmara. A Câmara Municipal de Mossoró realizou mais uma sessão tranquila nesta quarta-feira. O presidente da casa, o vereador Laurence, falou sobre as finanças para a próxima legislatura. A 62ª sessão desse ano durou aproximadamente 35 minutos e contou apenas com os vereadores Omar Nogueira e Genilson Alves a utilizar os expedientes. Na ordem do dia, indicações foram despachadas para os setores competentes. Além da posse de Cadinho, ocorrida na última terça-feira, a semana na Câmara foi bem movimentada, principalmente por toda a situação envolvendo a exoneração de 52 servidores comissionados aqui da Câmara pelo presidente Laurence Amorim. O presidente conversou com nossa reportagem sobre o assunto e justificou algumas dessas medidas. Nós estamos com nossa equipe técnica da casa, com todos os servidores efetivos que trabalham na casa, já fazendo um trabalho desses últimos 3 meses para fazer os ajustes. A Câmara tem passado nesse ano por muitas dificuldades devido aos bloqueios judiciais que foram feitos, né? Em um ano, a Câmara Municipal de Mossoró teve que devolver, através de retenções, mais de 8 milhões de reais. Então, se você tirar mais de 8 milhões de orçamento de um único ano, então é necessário os ajustes que sejam feitos para que a Câmara possa ter aí a condição de continuar o trabalho até o mês de dezembro. A Câmara retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, 17, para a realização da audiência pública que põe em pauta a discussão sobre a Lei Orçamentária Anual para o município de Mossoró em 2025. Tá aí. E esta fala do presidente Laurence completa, a gente exibiu, a gente reproduziu lá no Meio-Dia TCM. Então você pode acompanhar na íntegra acessando o YouTube da 95 FM. Clica lá, 95 FM Mossoró, Meio-Dia TCM, para você acompanhar a fala e também os comentários de Tássio Araújo e também o meu comentário lá na 95. Vamos seguir aqui. A gente já inicia a nossa entrevista com o Gleidson Gadelha, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte. E o Gleidson, que trabalhou muitos anos aqui em Mossoró, retorna à cidade para trazer uma notícia boa, que é sobre a cerimônia que vai aí reunir autoridades também do Ministério Público do Trabalho para, no caso, a entrega, né, a oficialização da sede do Ministério Público do Trabalho. Quais são as mudanças? O que aconteceu, doutor? Já para a gente entender o porquê também da presença de tantas autoridades, eu posso até listar aqui. Vai reunir o Procurador-Geral do Trabalho, José Lima Ramos, o Diretor-Geral da Procuradoria-Geral do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, Gleidson Gadelha, membros do Ministério Público do Trabalho e autoridades do Poder Judiciário, além de autoridades locais. Então, o que aconteceu? Foi uma reforma, um prédio novo? Boa noite, seja bem-vindo ao Cenário Político. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todas e a todos. Realmente, hoje em dia, quando a gente inaugura um prédio, entrega um equipamento, a gente tem que comemorar duplamente. A gente tem que comemorar primeiro porque a gente está melhorando as condições de atendimento do local, das pessoas,
E a gente tem que comemorar também porque não tem sido assim nos últimos tempos. Em tempos de orçamento mais curto, de emenda constitucional limitando os investimentos na administração pública, a gente tem que priorizar. E fico muito feliz, assim, de maneira até meio egoísta, né, como moçoroense, de o prédio de Mossoró ter sido priorizado pela administração nacional. Nós nos reunimos nacionalmente e escolhemos não só continuar com o Ministério Público do Trabalho aqui em Mossoró, fisicamente, como ir para uma sede própria que atenda melhor a população. Nós estávamos em lugares alugados desde o nosso início aqui, desde 2005, e agora nós temos uma sede na mesma rua, perto ali da Justiça do Trabalho, mais fácil, igualmente fácil os trabalhadores chegarem, mas com umas instalações mais funcionais, mais espaçosas, salas de audiência, um auditório pequeno, mais apto a atender uma demanda como uma reunião com o sindicato, com trabalhadores. E isso nos alegra muito nos dias de hoje, né? Fala-se tanto que o Estado está ficando enxuto demais. Isso, de alguma forma, ataca o tamanho das instituições. E nós estamos, pelo contrário, nos aproximando mais das comunidades, aqui no caso de Mossoró. Nós temos um equipamento que vai atender mais de 1 milhão de pessoas. Pelo menos 1.100.000, que a Procuradoria de Mossoró, sediada em Mossoró, atende 75 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa tem uma importância estratégica para nós. É a passagem para o Ceará, é um ponto fácil de chegar na Paraíba. Então, nós temos uma rede de apoio aos direitos humanos do trabalho muito importante. Doutor, o senhor fala da importância de ter este equipamento à disposição do Ministério Público do Trabalho, mas para a gente compreender melhor o que ou qual é a atuação do Ministério Público do Trabalho, onde é que ela está presente, esta atuação, o que é que ela realmente faz a diferença aí para o trabalhador? O Ministério Público do Trabalho, assim como o Ministério Público todo, ele serve para atender a população. O que é que a gente fez no caso brasileiro? A gente especializou, a gente criou um Ministério Público, um ramo do Ministério Público, uma parte do Ministério Público que atende as famílias, Ministério Público Família, Cível, e temos também um que atende os trabalhadores. Porque a importância do mundo do trabalho é tão grande que a gente tem que ter o Ministério Público, uma parte dele, para atender essas pessoas, se especializar nisso para atender melhor. É mais ou menos como antigamente existia um médico que era clínico geral para tudo, e a gente achava muito bom. Mas hoje, se você tiver uma necessidade, você quer ir para onde? Para um especialista. Quem vai para um cardiologista precisa de uma especialidade. Quem vai para um otorrino precisa de outra especialidade. Todos são médicos, mas cada um é mais especial, tem a mesma formação, o mesmo cuidado com a vida humana, mas vai para uma área mais especializada. Assim a gente fez com o Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho é uma parte do Ministério Público que é especialista em relações do trabalho. E o senhor, que estava procurador aqui no município, o senhor agora é procurador-chefe no estado do Rio Grande do Norte. E como é que está esta atuação no Rio Grande do Norte, a partir já desta missão encaminhada aí pelo senhor? É sempre um desafio quando a gente vê a instituição do âmbito estadual. Nós temos um estado que é um estado, assim, quem vê de fora acha que é pequeno, mas nós temos muita diversidade. O estado tem uma região como a nossa aqui em Mossoró, que é diferente da região do Seridó, que é diferente da região de Natal. Nós temos peculiaridades. Por isso, quando nós fomos nos estruturar, a gente se preocupou em colocar, além da sede de Natal, colocar uma procuradoria aqui no município de Mossoró, um prédio, com procuradores aqui, e outra lá em Caicó, para atender essas peculiaridades. Mas as questões são, em alguma forma, são questões que atacam a vida das pessoas. Hoje você pode passar uma vida inteira, e graças a Deus nós e tantos outros, sem responder um processo criminal. Mas ninguém pode passar uma vida inteira sem se envolver com questões de trabalho. Seja um milionário, vai ter um empregado na sua casa. Então, ele está envolvido na relação de trabalho.
Nós devemos estar preparados para viver isso. E temos vários desafios. Nós temos hoje um desafio, por exemplo, é um desafio muito forte, como lidar com a tecnologia e manter o emprego das pessoas, né? Como usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas em vez de desempregá-las ou adoecê-las. Vejam, por exemplo, a utilização do celular. O celular pode ser uma ferramenta de trabalho, mas também pode ser uma ferramenta de vício, perda de tempo. Veja, por exemplo, a utilização de uma moto. Uma motocicleta pode ser um instrumento de trabalho, de lazer, mas pode ser também um instrumento de adoecimento, de acidente, né? Isso é muito comum. Existem milhares de pessoas do Rio Grande do Norte que vivem, mais uma vez no nosso exemplo, em cima de uma moto, ganhando a vida, o pão dos seus filhos, das suas filhas. Então isso é trabalho, isso é a vida, o dia a dia das pessoas, e a gente tem que levar isso muito a sério, cada vez mais, estar presente onde a gente puder, ouvindo diretamente essas pessoas. Não é mandar um recado por um trabalho escrito por um professor, doutor de algum lugar. Isso é importante. Mas é muito importante também, ou mais, ouvir a pessoa que está ali. E para isso a gente tem que ter essa preocupação de estar aqui com vocês. Bem, nesta quarta-feira, o presidente Lula da Silva cumpre agenda em Natal. Primeiro esteve com a governadora Fátima, ministros e políticos aliados. Acompanhe mais informações com a repórter Diacis Oliveira. Boa noite para todo mundo que acompanha a TCM na noite, né, desta quarta-feira. Pois é, o presidente Lula, ele discursa nesse momento e chegou por volta das 16h40 aqui no centro administrativo, mais precisamente aqui na Escola do Governo, onde ele veio acompanhado, chegou acompanhado da governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Walter Alves e diversos ministros. São 4 ministros aqui cumprindo essa agenda junto com ele. Ali o ministro da Educação Camilo Santana, a primeira-dama Janja Silva, o ministro Wellington Dias, enfim, a gente tem novidades aí para o povo de Mossoró referente aos anúncios que foram feitos aqui na tarde de hoje, viu? O governo federal anunciou aí um investimento de 55 milhões de reais para obras de reforma do aeroporto aí da cidade e também o início das obras de duplicação da BR-304 de Natal até Mossoró. De acordo com o ministro Renan Filho, essas obras devem ter início já em janeiro, no início de janeiro do ano que vem. O presidente Lula discursa nesse momento, eu vou abrir um pouquinho, um sobe-som, né, para vocês, ver se dá para vocês entenderem o que é que ele está falando. E tem um pai, que é uma pessoa que adora muito, que é o Ciro Costa, o pai dele foi deputado federal, e ele também foi deputado federal. E tem o Márcio, é de Aracaju, companheiro criado na política. Pois é, mas nesse momento ele faz aí o cumprimento a algumas pessoas que fazem parte aí do dispositivo e dentre os anúncios que foram feitos aqui a gente ressalta também os investimentos na área da educação. 649 milhões de reais, dinheiros inseridos aí no PAC das cidades, né? Segundo o ministro Camilo Santana, esse recurso será utilizado aí exatamente para a construção de creches, ampliação dos IFRNs e também para fomentar a questão da infraestrutura das universidades federais. A gente segue por aqui acompanhando essa agenda com essa notícia boa aí, né, para a população de Mossoró, aqui de todo o estado que utiliza diariamente a Reta Tabajara, né? As obras, segundo o ministro, serão iniciadas até o início de janeiro do ano que vem. O projeto executivo deve ser concluído pelo menos até o final de dezembro. Está aí, portanto, esta participação da Diacis, repórter da TV Ponta Negra, filiada ao SBT. Esta entrada foi ao vivo no Jornal TCM, a gente trouxe aqui novamente esta participação. O presidente Lula, depois deste momento, aí, junto com ministros, junto com representantes do governo estadual, aliados políticos, você viu ali que o palanque estava cheio. Depois deste momento, o presidente Lula se direcionou a um outro espaço para fazer ali a sua participação no comício de Natália Bonavides, que disputa o segundo turno lá em Natal. Portanto, no primeiro turno, Lula não compareceu, né? Ali a campanha, agora no segundo turno já está lá pedindo voto para Natália Bonavides. Natália que concorre com o Paulinho Freire do União Brasil. Bem, voltando aqui para a política de Mossoró, antes de a gente retomar a nossa entrevista, vamos acompanhar o que disse sobre a sua reeleição o vereador Raélio Araújo.
A sensação no dever cumprido, né? 4 anos passados aí, nesse segundo mandato, uma sensação de dever cumprido. Assim, foi votado praticamente todas as urnas de Mossoró. A zona rural obteve 530 votos, então é um trabalho que nós fazemos já há 8 anos. Então, apesar de ser muito perseguido, mas graças a Deus a população entendeu que nós poderíamos continuar nosso trabalho ao lado do prefeito, que vem fazendo por Mossoró coisa que jamais foi vista em Mossoró, atender a zona rural, a periferia de Mossoró. Então, quero agradecer aqui 2.964 votos que tiveram a vontade de sair de casa para nos fortalecer com o voto. Agradecer a toda Mossoró e de coração a toda a minha família, toda a minha equipe que esteve à frente comigo. Vereador, nesse momento inicial já começam assim, algumas discussões acerca de presidência da Câmara e o nome do senhor é citado entre os possíveis presidentes para a próxima legislatura. O senhor tem alguma coisa a comentar sobre o assunto? É importante sempre ter o nome citado, né? Eu venho no segmento do esporte, do futebol, fui promotor de eventos e é bom sempre estar sendo citado. Eu vou ouvir os colegas, ouvir o prefeito, ouvir as nossas bases para ver o que interessa, o que tiver de ser feito será. Estou aqui à disposição, assim como todos que foram reeleitos e aqueles que chegaram também, 21. Todos têm condições de ser presidente da Câmara, eu também sou um deles e posso também, quem sabe, ser presidente da Câmara, mas se não for, estarei exercendo o nosso mandato de coração aberto e pronto para servir a Mossoró. Tá aí, Raélio Araújo, mais conhecido como Raélio Cabeção, falando aí sobre a sua votação e está disposto aí também a enfrentar este debate sobre a presidência da Câmara de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Gleidson Gadelha, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no RN. Doutor, com relação a esse período que a gente viveu recentemente, só Natal que agora enfrenta um segundo turno, mas sobre assédio eleitoral no ambiente de trabalho, o que o Ministério Público atuou, né, neste ano de 2024, eleições municipais, eleições próximas, né, de cada um, porque está no município. Como foi essa atuação do Ministério Público do Trabalho? O assédio eleitoral sempre existiu, né? O Brasil é conhecido como, durante muito tempo, lá atrás, a gente era chamado voto cabresto, né? Hoje em dia isso evoluiu, existem votos de internet. Para a gente ter ideia, hoje a maior parte das denúncias se dá por supostos assédios pela internet. Grupos de WhatsApp, curtidas de Instagram, participar da página impulsionar, dar curtidas. Esse linguajar ao direito eleitoral e ao direito do trabalho já é inovador. Nós estamos numa outra fase. Existem formas muito mais inovadoras de a gente ver o assédio, né? E a assédio eleitoral pode se dar não só, quanto ao eleitoral, não só no ambiente de trabalho que a gente conhecia, que era uma fábrica, por exemplo, hoje uma secretaria da administração pública, estadual, federal, municipal, mas pode se dar também fora desse ambiente, quando você obriga a pessoa a ir para uma concentração de um certo candidato, a postar uma foto com ele em algum lugar, a impulsionar, como eu disse, uma publicação. Nós estamos aprendendo com isso. O que é que a gente aprendeu? Primeiro, que as eleições municipais são sempre um desafio. Uma coisa foi na eleição de presidente da República, onde havia 2 polos muito bem estabelecidos. A gente teve casos muito fortes, de empresas grandes, né? E outra coisa é você denunciar o seu vizinho, que é o amigo, o irmão do vereador do lado, o prefeito que passa na sua rua pedindo voto. Então, as eleições municipais serão sempre mais difíceis de ter a denúncia. Nós devemos nos melhorar para isso, facilitando essa denúncia. Mesmo assim, durante essa primeira fase da eleição, menos de Natal, que ainda tem uma segunda, a gente teve muitas denúncias coletivas. Me impressionou ainda existir, com todas as penalidades possíveis, criminal eleitoral, perda de mandato, impugnação a mandato, improbidade, condenação na Justiça do Trabalho, multa, pedido de retratação, tanta coisa para punir,
E algumas pessoas ainda fizeram campanhas em secretarias municipais. Ainda tendo partido, isso nos impressiona ainda, né? Mas sempre existirá assédio eleitoral. A gente criou aqui em Mossoró, e é uma novidade, você já entrevistou, o Observatório de Direitos Sociais. E é importante que a sociedade entenda a inovação disso. Aqui em Mossoró, junto ao FESA, Ministério Público e outros órgãos, existe um lugar para informar melhor várias formas de assédio, crimes contra, questões de trabalho, direitos sociais, pesquisar sobre isso, ou seja, deixar documentado o que a gente aprendeu e ainda formar as pessoas que estão na faculdade também, né? Você tem docência, extensão, né? Você tem várias possibilidades de aprender com isso. Mossoró, mais uma vez, é inovadora nesse ponto. Existe ainda o fantasma da impunidade, quando o político ele faz, não se importa com o print, não se importa com o vídeo, com o que acontece, porque não vai dar nada? A impunidade é sempre um fator a ser considerado. Às vezes a pessoa é um atirador, né? É um franco atirador numa política. Candidatos muito bem estabelecidos, eles têm consciência, né, do que isso pode causar na carreira dele. Amanhã ele pode perder o mandato, mesmo que passe, porque não se resolve até o dia da eleição. Os processos continuam. Mas um franco atirador, aquele que chega, aquele que se mete nas polêmicas. Hoje existe um tipo de candidato e candidata que é o candidato espetaculoso. É aquele que está disposto a jogar a cadeira no outro para aparecer, de levantar uma questão falsa, mesmo sabendo ser falso, utilizar redes sociais para jogar uma fake news, uma mentira contra outro, porque ele está lá atrás, ele está aparecendo, ele está apostando na impunidade. Por isso a nossa responsabilidade, aí vem a mídia também, né? Não só o Estado, mas a mídia também, de denunciar esses tipos de casos, para que se apure cada vez mais rápido, com o máximo rigor possível e de maneira rápida, para que o fantasma da impunidade não aconteça. O fato que aconteceu no período das eleições, no período pré-eleitoral, ele se vence, ele fica nulo depois do período das eleições? Porque o que a gente vê agora é, por exemplo, o prefeito que não ganhou demitindo os comissionados. E alguns sendo cobrados também publicamente, né? Alguns eleitores. Passou a eleição, acabou, não pode mais denunciar? Ótima pergunta, né? Você já sabe a resposta. Essa pergunta não existe um ponto final, né? Agora que nós estamos tendo alguns tipos de denúncia, exatamente as que você citou, né? O momento de aforra, a vingança. Devido a quê? Devido àquela pessoa que exerceu o seu livre direito de voto. É um assédio eleitoral, sim, né? Existe punição para isso. Ficou um passivo muito grande da eleição, muita gente deixou o rabo preso aí, talvez o eleitoral, os colegas do eleitoral, porque hoje em dia é assim, para entender, quando chega uma denúncia de assédio eleitoral no local de trabalho, decorrente do trabalho, não fica só no Ministério Público do Trabalho. Nós comungamos, nós mandamos também para o Ministério Público Estadual e Eleitoral. Vai para o Ministério Público Eleitoral para entrar com as ações relativas ao pleito, né, da eleição. Ele pode perder o mandato se ele ganhou, né? E vai também para o Ministério Público Comum Criminal para entrar com ações criminais, ações de improbidade também, às vezes, contra ele. E fica conosco para entrar, investigar também. Nós estamos envolvendo todas as frentes possíveis para diminuir a impunidade. Isso não se resolve de um dia para o outro. Vai se arrastar por algum tempo e pode ter novidades por aí. Os ditos que estão lidando com a ideia de impunidade podem ter uma surpresa no dia de amanhã ao receber o seu diploma ou até posteriormente, né? Vamos ouvir o que disse o Didi de Arnaud, que não conseguiu se reeleger no pleito deste ano. Acompanhe. A palavra mesmo que eu usar aqui, o espaço que vocês estão me dando, é só de agradecimento ao povo de Mossoró, a população de Mossoró que me abraçou no primeiro e segundo mandato. A gente tentou ir para o terceiro, não teve êxito, né? Estava num bloco pesado, onde todo mundo aqui já vinha de vários mandados, um cara que já tinha muito serviço para o Mossoró, mas a gente foi, assim, mesmo assim, foi bem votado.
A gente conseguiu tirar mais votos do que na passada e é vida que segue. Eu acho que eu vou aprender com o erro que eu tive nessa daqui, me preparar para a próxima. E é isso aí, satisfação pelo trabalho que foi feito aqui dentro, pelo que eu consegui através do Executivo, em parceria também agora com o prefeito Alisson, que o que a gente conseguiu levar para a nossa comunidade onde a gente mora, a comunidade de área rural, campos iluminados, que inclusive já está sendo iluminado, adutora em comunidades como a Barrinha e outras comunidades, o BS, isso em área que eu convivo, na área rural, que a gente sabe que a área rural muitos e muitos anos é um polo que não tinha tanta atenção. Já no governo agora do prefeito Alisson, a gente vê que isso mudou. E isso é muito satisfatório, ter passado aqui pela casa e ter conseguido essa vitória para nossas comunidades, tanto na minha como em outras que a gente fazia, de estar aqui na casa, que a gente não trabalha só por uma, mas sim por toda Mossoró. O Didi de Arnaud aí, portanto, já disse que vai ser candidato em 28. E um outro representante da zona rural de Mossoró que não conseguiu se reeleger, o Marcrute da Maísa, também conversou com a nossa reportagem. Vamos a dizer que nós tivemos reconhecimento. Nós tivemos um trabalho muito forte na zona rural de Mossoró, precisamente ali no Polo Alagoinha, Polo Maísa. E nós saímos com uma votação muito expressiva de lá, e aqui em Mossoró também. Nós tivemos uma votação muito boa na cidade e por pouco, como você falou, nós não entramos, né? 14 votos, perdemos para Ricardo, mas saiu, ainda tem até dia 31 de dezembro, né? Mas estamos felizes por poder contribuir com Mossoró de uma forma diária, né? Nós trabalhamos todos os dias fortemente para que muitos benefícios chegassem à zona rural e também à cidade de Mossoró. O exemplo é que muitas coisas que chegaram na zona rural antes não chegavam, né? Construção de mais de 10 UBSs, piso intertravado, escolas sendo construídas, reforma de escolas, ampliação de escolas, iluminação de campos de futebol para trazer lazer para as pessoas da zona rural, tendo visto que isso não tinha. Construção de ginásio poliesportivo, quadra de esporte. Então, inúmeras coisas chegaram lá e eu fico muito satisfeito, feliz, tranquilo de que fiz o meu dever, trabalhei, mas infelizmente não conseguimos chegar e continuaremos aí à disposição da população moçoroense para continuar o nosso trabalho, mesmo sem mandato, próximo ano, e estamos à disposição. Vereador, na última legislatura aconteceu várias ocorrências de suplentes acabarem assumindo, né? A gente teve aqui, por exemplo, cassação dos vereadores do PSC, também do PSDB e acabaram entrando outros nomes aqui na Câmara. Sendo o primeiro suplente do União, o senhor tem esperança de voltar a casa ainda nessa legislatura? Sim, claro. Nós desejamos continuar o nosso trabalho, né? Inclusive, o nosso slogan foi: o trabalho precisa continuar, né? E nós almejamos isso, claro que sem que haja nenhuma coisa má para ninguém, para que ninguém venha perder o seu mandato, mas se houver de ter a oportunidade de nós voltarmos a casa dia 1º de janeiro ou consequentemente, nós estaremos prontos para voltar e continuar o nosso trabalho por Mossoró e principalmente pela zona rural de Mossoró. Amanhã a gente traz as falas do Tony Cabelos, também Marrom Lanches e Edson Carlos, tá bom? Vou deixar já separado para a gente trazer também essas falas destes outros vereadores que não conseguiram reeleição. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Gleidson Gadelha, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Doutor, o senhor falou no bloco anterior sobre assédio eleitoral, mas existe também um assédio que é sempre recorrente, o assédio sexual. Estes assédios, assédio moral, enfim, no ambiente do trabalho, como é que tem sido a busca por cada vez mais combater este tipo de crime? Esse é um grande desafio. Quanto mais a sociedade se desenvolve, mais aspectos do assédio aparecem, né? Vai sempre aparecendo coisas que a gente vai vendo, novidade, que precisa ser tratado de maneira mais específica. Foi assim, antes a gente falava assédio e já entendia o que era. Uhum. Depois a gente colocou a questão assédio moral, depois a questão assédio sexual, assédio eleitoral no trabalho. Ou seja, a gente está sempre se preocupando em tentar conter aspectos que antes a gente não via.
Porque é normal, a sociedade vai desenvolvendo, vai aparecendo também as mazelas dessa sociedade. Muito nos preocupa como atender hoje, especificamente o assédio sexual. Eu sei que isso é muito sensível, porque a pessoa sai de casa, homem ou mulher, é jovem ou uma pessoa mais idosa, para viver uma relação de trabalho e volta com abuso sexual, né? Um crime contra si. Isso pode acabar com a vida das pessoas, que a pessoa entra em alguns casos de depressão, alguns casos de suicídio, adoece também a família ao seu redor. Isso é muito traumático. Como tratar disso? A gente está tentando envolver o máximo de pessoas possíveis, envolver psicólogos para o atendimento. Nosso próximo desafio é trazer uma equipe para ajudar a atender, levar para o processo judicial sem fazer essa pessoa... Vai na delegacia, fala uma vez, sofre. Chega no promotor, sofre. Chega no Ministério Público do Trabalho, sofre, falando a mesma história. Hoje eu ouvi uma pessoa um caso que era muito duro, e essa pessoa já está falando pela 4ª vez, travou pelo meio. Nosso desafio é como atender melhor essas pessoas. Por isso também essa questão de manter e melhorar a parte física da Procuradoria o mais perto dela. Porque hoje você tem os meios telemáticos, né? WhatsApp, a gente quer usar para tudo. Mas atender uma pessoa, às vezes é bom muitos casos, é bom atender pessoalmente. Ter ali um homem e uma mulher preparada para ter aquele atendimento. Então, esse é um grande desafio para nós e para toda a sociedade. Temos aqui mensagens, o Cinquentinha deixou aqui o registro da audiência junto com um questionamento. Ele diz aqui que tem uma filha que trabalhou numa prefeitura faz 12 anos que foi dispensada, até hoje não recebeu direitos trabalhistas. Entra prefeito, sai prefeito, nenhum está nem aí. O prefeito sempre recorre para não pagar e a justiça acata. Como é que é possível lidar com esse tipo de situação, doutor? Cinquentinha, eu não conheço o processo, né? Obviamente eu não conheço o processo, mas existem recursos, né? O direito ao recurso existe. Sim, se você já teve uma sentença, se já houve uma sentença condenatória, provavelmente se já houve uma sentença condenatória, está na fase de execução, ou seja, pegar o dinheiro para te pagar. Então, tudo depende de como é que está, e eu não sei falar sem ver o processo. O que é muito comum que às vezes não tenha, eu não estou falando no caso de prefeitura, mas é muito comum que não tenha dinheiro para pagar. É muito comum entre pessoas particulares. Uma empresa fecha, você não sabe nem onde buscar. A pessoa às vezes demora muito a entrar, a empresa é de fachada. Então isso dá um trabalho enorme. O que é que o Judiciário está fazendo e o Ministério Público também? A gente está investindo em tecnologias para fazer bloqueio bancário automático, pedir ajuda de outros órgãos para achar bens, convênio com cartórios para saber os bens dessas pessoas, convênio com os cartões de crédito para saber onde tem crédito, convênio com factoring para saber onde tem, né? Cada dia, se por um lado o devedor corre, por outro lado a Justiça e o Ministério Público corre atrás também, né? Esse é o nosso grande desafio. Um abraço aqui para seu Aldo Ferreira, sempre atento aqui também à nossa programação. Janilson, registrando a audiência, também tirando foto da televisão. Obrigado, Janilson. Quem também manda mensagem aqui para a gente, Niel do Sumaré, esposa Dita, aqui na audiência. Antônio Félix, mandando mensagem direto lá do bairro 12 anos. E também, quem também deixa o registro é o Manuel Nascimento, do Bela Vista. Parabeniza aqui, Gleidson, e pergunta, com essa mudança e ampliação da sede, como essa mudança e ampliação da sede vai facilitar e diminuir o tempo de espera das soluções trabalhistas. Haja visto que tem processo se arrastando por 15 anos, sem solução e até o momento. Por que da demora? Pergunta aqui o Manuel Nascimento. Vamos lá. Manuel, primeiro, obrigado pela pergunta. O Ministério Público do Trabalho ele não julga, ele investiga, né? Quem julga é o Judiciário. O que nós fazemos? Nós investigamos para às vezes entrar com ação para o Judiciário julgar. É mais ou menos como você deve lembrar do Tribunal do Júri, né? Todo mundo conhece na cidade o Tribunal do Júri. O promotor acusa, o júri julga, né? Nós acusamos, investigamos
e o Judiciário faz a parte dele. O que é que o Ministério Público está aprendendo? A investigar melhor. E como é que a gente investiga melhor? Estando mais perto das pessoas. Por mais, eu insisto, por mais que exista tecnologia, ela não substitui as pessoas. Ela pode nos ajudar a encontrar as pessoas mais rápido, mas ela não vai substituir as pessoas. E por isso a gente mantém prédios físicos nos locais. Prédio que tenha uma melhor sala de audiência, uma melhor sala de espera, que o trabalhador possa, numa necessidade, ir fazer uma denúncia com sigilo. Se ele não tem acesso a um celular que tem internet ou não está seguro em usar aquela tecnologia, ou está suspeitando que há uma fraude quando chega alguma coisa lá, ele ir ao nosso local presencialmente e ter uma pessoa para ele falar. Isso é um direito da pessoa, ser atendido pela Justiça, pelo Ministério Público. E eu registro aqui só uma correção que eu falei sobre os vereadores não reeleitos que vão falar amanhã. O Tony Cabelos, ele foi reeleito, tá? Ele conseguiu reeleição, os demais não. Bem, voltando aqui, doutor, ainda temos 2 minutos, mas eu queria que o senhor me falasse em 1 minuto sobre regulamentação de profissões hoje que cada vez mais a gente vê no nosso dia a dia. É moto Uber, é entregador, enfim, de comida, de produtos. E é preciso ter, de fato, regulamentação para estes profissionais? Alguma regulamentação tem que ter. Isso não pode ocorrer assim sem normas, sem lei. A gente tem que proteger as pessoas e proteger também os consumidores. Essas pessoas prestam serviço, prestam trabalho. A gente tem que proteger a sociedade, proteger o trânsito, porque acontecem acidentes, pessoas morrem, pessoas vão para o hospital e aumenta a fila, que outro chega lá e não é atendido. Então, essa é uma questão que precisa também de regulamentação. E por onde regulamentar? Primeiro, dando direito a essas pessoas a ter alguma garantia, no caso de acidente, ter uma remuneração mínima para viver, para, caso sofra um acidente, se afastar com algum cuidado, ter regularização de algum registro, mesmo que não seja CLT, o nome que queiram dar, mas para que elas consigam ter acesso a alguns serviços, como previdência no futuro, e assim por diante. São pessoas que trabalham, e essas pessoas precisam da regulamentação e da lei a seu favor. Vamos discutir a regulamentação, mas a regulamentação é necessária. Doutor Gleidson, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Fica o espaço para o senhor convidar aí as pessoas a acompanharem, né, a estarem perto, a denunciarem também situações. Amanhã tem a inauguração da sede do Ministério Público do Trabalho aqui em Mossoró. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Sou eu que agradeço sempre a fala, principalmente com você, né? E é muito fácil denunciar. Hoje, presencialmente, lá na sede do Ministério Público, através da internet, pelo endereço prt21.mpt.mp.br, através dos telefones lá do Ministério Público, página na internet, coloca o nome Ministério Público do Trabalho de Mossoró, vai aparecer uma página para você. Então, estaremos prontos para atendê-lo da forma que você achar mais fácil para atendê-lo e escutar a sua dor. Seja sempre bem-vindo. Aqui o Cenário Político estará sempre à disposição quando o senhor retornar aqui para Mossoró para trazer mais informações. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.